Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Colégio Adventista de Cotia, o Se Liga. Eu sou o Lucas. E eu sou a Laura e hoje nós estamos com um convidado muito especial, o vice-diretor da escola. Valeu, obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui pra gente bater esse papo. A gente é que agradece por você ter topado o convite. Vamos lá. Então, para começar, a gente queria saber de onde você é. Eu sou da cidade de Santos, aqui mesmo no estado de São Paulo, litoral, praia. É legal. Conta pra gente como é que foi a sua infância. Minha infância, meio conturbada, vamos lá. Eu nem estava explicando para vocês antes. Nós, lá em casa, somos em 5, né? 5 irmãos. Eu tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Eu sou o segundo mais novo. E a gente é tudo pertinho, assim. Então, eu sou de 87, meu irmão de 85, a minha irmã de 86. Então, um atrás do outro. Meu pai era ligeiro, né? Só que, olha que incrível, né? Eu, de 87, eu nasci em Santos. O meu irmão de 85 nasceu em Taubaté. A minha irmã de 86 nasceu em Santos também. A minha outra irmã nasceu em Ubatuba. Meu outro irmão nasceu em Taubaté. Então, assim, Meu Deus. era meio cigano o negócio. A gente vivia um pouco aqui, um pouco ali. E aí, claro, né, a gente não lembra de tudo na infância, mas eu me lembro de algumas situações e tem algumas coisas que foram bem marcantes, assim. Eu acho que eu contei para vocês uma vez numa capela, uma parte, né, um episódio da minha vida e tal. E por que a gente chegou naquela situação? O pessoal vai ficar curioso depois que vê, né? Então. Mas quem sabe a gente chega nesse ponto da conversa. Quando eu tinha 4 anos de idade, a gente morava em Taubaté. Eu nasci em Santos, mas a gente tinha voltado para Taubaté, que era no interior de São Paulo também. E a minha mãe, ela tinha cansado, porque meu pai, imagina só, eles tinham tido 10 filhos, embora a gente ficou só em 5, porque alguns, enfim, foram adotados, outros abortou, perdeu, enfim. Mas nós ficamos em 5. E o meu pai, imagina, viciado em drogas, todo tipo de droga que você pode imaginar. Cocaína, crack, álcool, tudo, tudo. E a questão é a seguinte, quando meu pai ele usava drogas ou quando ele bebia, ele era muito agressivo. Ele batia na minha mãe, batia nas crianças todas, em nós todos. E aí o tempo foi passando, a minha mãe não aguentou, né? E eu me lembro, né? Acho que toda mãe fala isso, né? Olha, se você... Eu vou me embora, eu vou sumir, né? Toda mãe fala, né? A minha mãe falava isso. Eu vou sumir. Só que ela não só falou, ela fez mesmo. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe sumiu, foi embora. Eu me lembro que a gente era pequeno, assim, meu pai trabalhava com lavagem de fachada de prédio. Então, ele ia trabalhar perto de casa e a minha mãe fazia a marmitinha dele e ia levar para ele todo dia no trabalho. E esse dia não foi diferente. Ela pegou a marmita, amarrou ali e foi levar para ele. Só que ela não voltou. E aí meu pai chegar em casa, procurar e viu no guarda-roupa que não tinha mais nada, as coisas dela. E ele ficou pé da vida, né? Ficou nervoso. Disse assim, o que aconteceu? Cadê sua mãe e tal? A minha irmã, que era mais velha na época, tinha 14 anos. Ela disse, eu não sei e tal. Enfim, não consegui dar explicação. Meu pai, eu me lembro dele ter ficado alguns dias, né? Esperando a minha mãe voltar, assim, no portão, olhando. E bravo, assim, né? Mas, enfim, ela não voltou. E aí meu pai decidiu o quê? Que via para Santos para encontrá-la, tentar encontrar a minha mãe. Aí nós chegamos em Santos. Imagina só, a minha irmã mais velha ficou com medo de ficar com meu pai, porque ela, uma menina de 14 anos, com um homem bêbado, drogado, e mais 3 irmãos tudo pequenininho, né? Mais 4 irmãos tudo pequenininho. Então ela disse, não vou. E daí ela acabou ficando sozinha lá em Taubaté, e os meus irmãos e eu fomos com meu pai, né? Viemos para Santos com meu pai. Chegou em Santos, nós não tínhamos onde morar, né? Eu me lembro que a gente estava indo assim para Santos, e a única coisa que o meu pai tinha era um bujão de gás e a nossa mochila ali, alguma coisa assim. Aí eu lembro que ele rolava o bujão de gás, e meu irmão era muito pequeno, acho que devia ter uns 2 anos, de colo ainda, assim, carregando ele no colo. E eu e meu irmão mais velho, chutando uma bola e tal. Quando nós chegamos em Santos, meu pai tinha um amigo, um grande amigo dele, que trabalhava em Santos,
e ele conseguiu um emprego pro meu pai. Então aí ele disse assim, olha, tem uma casa, como esse amigo do meu pai, ele era empreiteiro, ele disse assim, ó, tem uma casa que vai ser demolida, mas toda casa, especialmente em cidade que é histórica, a cidade de Santos é uma cidade histórica, para ser demolido precisa de todo um processo na prefeitura, uma autorização e tudo mais. E aí ele disse, não, beleza, vocês podem ficar nessa casa. Falou pro meu pai, vocês podem ficar nessa casa até conseguir toda a documentação, a aprovação para ser demolida. Nós ficamos lá. E aí ficamos um tempo lá, até que a casa fosse demolida. E eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos lá, não tinha nada dentro da casa, assim, era a casa vazia, era uma casa enorme, e eu e os meus irmãos ficavam brincando, a gente dormia no chão e tal. Criança não liga muito para essas coisas, né? Não tá nem aí. E a gente, era diversão. Meu pai saía para trabalhar, a gente ficava sozinho. E um dia chegou uma pessoa bater no pau, e a minha irmã foi atender, e a pessoa foi pedir esmola, pedir um alimento ali, alguma coisa e tal. Era uma mulher com 2 crianças. E aí, meu pai foi atendê-la depois e tal, disse, olha, eu não tenho nada para você, mas chamou ela para dentro. E aí começou a conversar, aquela história, né? E, enfim, aquela mulher ficou. Ela ficou na casa com a gente e passou a ser a nossa madrasta ali, né? Só que assim, até então, até aquela ocasião, eu acho que eu devia ter não sei se eu já tinha completado 5 anos, até aquela ocasião, era assim que funcionava. Nós ficávamos em casa sozinhos, não tinha quem cuidasse de nós, e meu pai saía para trabalhar. Mas a gente ficava tranquilo. Até ali, imagina, ela tinha uma prática diferente do que a gente tinha, que era pedir esmola, né? Sair por aí pedir esmola. Ela tinha 2 filhos, e colocava os 2 filhos dela para pedir esmola. Eu até falo, nossa, essa mulher é empreendedora, né? Imagina. Porque ela tinha 2 agentes, né? Que ia lá, colocava para pedir. Quando ela olhou para dentro, viu 4 crianças, ela, pô, 200%, né? Uma oportunidade. E aí a gente passou realmente a fazer aquilo. Passou a pedir esmola e tal. E assim, foi assim que nós crescemos. Pelas ruas de Santos, pedindo esmola aqui, pedindo esmola ali e tal. Vivendo nas favelas lá no litoral. Bastante... Ixi, daria muitas horas aqui de conversa, mas vamos continuar aqui, que mais vocês têm de pergunta? Tem bastante coisa. Assim, como você descreveria o seu processo de uma criança que estava pedindo esmola em Santos para um diretor, um vice-diretor do Colégio de Cotia? Cara, assim, às vezes até pode parecer até que clichê assim, um negócio, né? As pessoas falam, Deus me conduziu, mas eu tenho assim, uma convicção muito forte assim mesmo, de que foi Deus conduzindo a minha vida, os meus passos, porque imagina, eu me lembro de todas as pessoas que, quando eu era criança, que conheciam meu pai, eles diziam assim, olha, os filhos do Antônio vão ser todos perdidos na vida, né? Porque a gente não tinha perspectiva nenhuma. Depois de um tempo, essa mulher também não aguentou meu pai, foi embora, e a gente ficou sozinho. E a nossa perspectiva era essa, nenhuma. Então, imagina só, a gente não estudava, porque meu pai não parava em nenhum lugar. Nós estávamos assim, hoje aqui, meu pai devia para o traficante, a gente tinha que ir embora. Então, eu me lembro de muitas vezes de estar na rua, assim, atravessando a rua, e meu pai dizia, corre, e a gente tinha que correr, porque o traficante estava atrás dele, ele estava devendo para alguém e tal. Eu me lembro de muitas vezes isso acontecer, assim, meu pai pegar na nossa mão e sair arrastando as crianças, assim, porque senão ele ia ser morto ali, né? Então, assim, eu vejo Deus conduzindo as coisas, assim, porque imagina você, embora tudo isso tenha acontecido, a toda essa influência, tipo assim, forte, porque meu pai era louco, com 4, 5 anos de idade, ele fumava maconha, fumava crack em casa, e ele dava pra gente, imagina, uma criança, meu pai pegava maconha e dava na nossa mão, assim, já fuma. Então a perspectiva era terrível, né? A gente não tinha assim, vai ser o que da vida? Vai ser maconheiro, vai ser ladrão e né? Não vai ser nada. E as meninas vão ser prostitutas. Era o que as pessoas diziam. Eu me lembro muitas vezes de crescer ouvindo isso, né? Mas Deus foi conduzindo as coisas de uma maneira assim tão incrível
Porque, embora a vivência, a convivência e os exemplos fossem esse, você sabe que existe uma coisa interessante no processo de aprendizagem, né? Você tem duas maneiras de aprender. Você aprende ou pelo reflexo, né? Então, assim, ou você aprende pelo contraste. Vamos lá. Reflexo é quando você imita alguém. Você vê aquela pessoa e diz assim, pô, eu quero ser igual. E o contraste já é diferente. Você olha para ele e diz, não, eu quero ser diferente. Então, era mais ou menos isso. Então, assim, o meu processo foi mais ou menos pelo contraste. Eu sempre via as coisas que acontecia com o meu pai, dizia assim, não, não é esse o caminho, não é isso que eu quero para minha vida, não. É outro caminho. Então, eu sempre que ia tomar uma decisão, eu pensava o que meu pai faria, e eu fazia o contrário. Então, era realmente o contraste, sabe? Porque as influências, como eu disse para vocês, eram terríveis. Meu pai era ladrão, enfim, era um ser humano incrível quando estava são, mas duro é quando ele estava são, né? Então, eu, né, consigo só atribuir isso ao cuidado de Deus ao longo de todo esse tempo. Porque imagina, morar na rua, não ter onde morar, ter todo esse tipo de influência, todas essas pessoas com quem a gente convivia eram ou ladrão, ou era viciado e tudo mais. E a gente acabou seguindo e conseguindo as coisas dar certo, né? Conseguindo tomar as melhores escolhas na vida. Interessante. Toda criança tem um sonho, né? E eu queria saber se você tinha algum sonho de alguma profissão quando você era criança. Você se imaginava fazendo alguma coisa assim? É engraçado isso, né? Porque eu sempre digo o seguinte, que a gente só consegue enxergar a partir do nosso ponto de vista. Então, por exemplo, eu estou olhando para você, eu só consigo te ver porque eu estou aqui na tua frente. Se eu estivesse atrás daquela parede, eu não conseguiria te ver. Então, se você for hoje numa favela e dizer assim, para uma criança, qual que é o teu maior sonho? Para uma criança de favela, provavelmente ela vai dizer que é ser traficante. Por quê? Porque é o que ela vê. Imagina só, ela chega lá, o traficante manda fechar, fecha. Manda abrir, abre. Está rodeado das mulheres, ele tem a arma, tem o poder e tudo mais. Então, é o que ele consegue enxergar. Então, a maioria das crianças da favela entram para o mundo do crime muito cedo, justamente porque tem essa influência que quer ser aquilo. Eu até digo isso, assim, quando eu era criança, eu não tinha muito, assim, o que eu queria ser. Eu sempre tive o que eu não queria. Justamente pela questão do contraste que eu expliquei para vocês, com meu pai. Eu sabia exatamente o que eu não queria ser, mas eu não tinha muito essa ideia, o que eu quero ser, onde é que... Sabe, as coisas foram acontecendo assim, eu fui deixando Deus guiar a minha vida, para as coisas irem acontecendo, até chegar aqui. Como que rolou esse convertimento? Porque claramente a gente podia ver que você não vivia numa família muito religiosa. E como que aconteceu esse seu convertimento para adventista até você chegar Como aqui? você encontrou Deus, né? Exato. Tá. Essa é uma história bem legal, porque assim, imagina, essa experiência que nós tínhamos, por exemplo, pedir esmolas nos locais, ela deu a oportunidade de nós conhecermos todas as religiões. Porque imagina só, se tem um lugar que é fácil de você pedir, ganhar alguma coisa, quando envolve religião. Porque quando a pessoa tem religião, geralmente o que acontece? Ela está mais suscetível, parece, a fazer o bem e tudo mais. Então, assim, quando nós morávamos na rua, quando a gente estava com meu pai e tinha que pedir esmola, a gente via uma porta de igreja aberta, a gente entrava. A gente viu uma porta de centro de macumba aberta, a gente entrava. De umbanda, a gente entrava. Sempre para pedir. Para ter o que comer, pedir uma roupa, alguma coisa e tal. Então, assim, nós tivemos ao longo da minha infância acesso a todas as religiões. Então, assim, inclusive eu sempre digo, ó, o pessoal do centro espírita são pessoas que fazem muito bem, sabe, assim, nossa, incrivelmente. Todo tipo de gente. Então, assim, eu nunca tive uma situação de entrar em algum lugar que envolvesse religião e ser ali ou maltratado ou não ser atendido. Então eu sempre saía dali com alguma coisa. Agora, como eu me tornei adventista, foi uma dessas situações. Eu
E nós morávamos, assim, naquela ocasião nós estávamos morando na calçada de um lugar abandonado ali, eu, meu pai e os meus irmãos. E tinha uma igreja na frente. E era uma igreja adventista. E nós fomos, né? Fomos com a nossa estratégia de pedir, ganhar alguma coisa lá. Quando nós chegamos lá na igreja, aí nós pedimos, as pessoas, como sempre, nos atenderam, aí uma senhora que nos atendeu, ela disse, olha, fica lá no cantinho, tal, assiste o culto, depois a gente vai atender vocês. E aí nós fizemos isso sempre, né? É engraçado que você, quando todo negócio, você vai tendo umas estratégias. Tem esse negócio de pedinte também, a gente tinha uma estratégia, que era a gente chegar na igreja e já abordar as pessoas ali e tal. E quando isso acontecia, normalmente a gente passava vergonha. Por quê? Imagina só, se você pede para alguém no começo do culto, o que, que ela vai? Vai mobilizar as pessoas e vai anunciar na hora do culto. Olha, tem um irmão ali, pobre, com os filhos, que estão precisando de uma ajuda. Aí todo mundo vai ajudar, né? Ajudava, mas você acabava expondo a gente. Depois a gente ficou mais esperto, lógico. Então a gente deixava o culto acabar, desligou o microfone, a gente ia e abordava as pessoas. Mas até ali, nessa ocasião, a gente ainda tinha abordado no início. Eles levaram a gente lá na frente e tudo mais, mostrou as crianças, estão morando na rua e tal. E aí todo mundo ajudou mesmo. Naquele dia a gente ganhou dinheiro, roupa, alimento ali e tudo mais. Só que teve uma situação que foi muito assim, marcante para mim, naquela situação. Porque, veja, como eu disse para vocês, todos os lugares, todos os templos, ou todo lugar religioso que a gente entrava, a gente saía com alguma coisa. Só que teve uma pergunta diferente nesse dia. Qual foi? A pessoa que estava nos atendendo, uma senhora chamada Dona Ofélia, ela disse assim, e agora? Ninguém nunca tinha dito assim, e agora? Aí meu pai disse, não, agora está tudo certo, muito obrigado pelo que vocês nos deram aqui, a gente vai voltar para lá. Ela disse, não, hoje não. Ela reuniu ali 2 ou 3 pessoas, eles alugaram um quarto de pensão para a gente ficar, no outro dia ela foi atrás de um trabalho para o meu pai, ela foi atrás de escola para a gente estudar, ela, sabe, assim, nos acolheu de maneira diferente. Então aquilo foi muito marcante para mim. É claro que depois de algum tempo, pouco tempo, né, o meu pai voltou de novo para as bebidas, para a droga, a gente voltou para a rua de novo, tudo mais, mas ficou marcado. Então assim, eu cresci com aquela experiência que ficou gravado assim. E eu ter me tornado adventista, isso veio depois, né? Quando eu já era um pouco mais velho e eu tive um reencontro. E essa situação que eu expliquei para vocês aconteceram 2 vezes. Uma outra vez, talvez quando a gente for falar na questão da profissão, provavelmente vocês devem perguntar alguma coisa sobre a profissão, aí eu vou entrar de novo nesse assunto. Mas aconteceram 2 vezes, e aí a gente volta para essa questão da conversão também, porque daí vai encaixar uma coisa com a outra. Mas vamos lá com a próxima. Mas é sobre isso mesmo que a gente ia falar. Eu ia perguntar qual curso, qual faculdade você fez e por que você escolheu esse tal curso. Então, que nem eu expliquei para vocês, eu nunca tinha, não tinha um sonho, não tinha um plano traçado, as coisas foram acontecendo. Então, o fato dessa questão de profissão. Como eu conhecia a escola adventista, por exemplo? Eu conhecia a escola adventista dormindo na calçada de uma escola, na calçada da escola adventista de Copouva, lá em Guarulhos. E naquela ocasião também, de novo, a gente entrou na igreja, a gente, enfim, esperou, nessa ocasião a gente esperou o culto terminar, abordamos as pessoas, e ali a gente teve de novo a mesma situação. Então, assim, foi uma providência divina muito incrível, assim, sabe? De novo a mesma situação, as pessoas disseram, e agora? E aí nos levaram para a casa deles, deram banho, cuidaram da gente, eles são donos de uma escola lá em Guarulhos, aí matricularam a gente nessa escola, a gente ficou lá, tal, por um tempo. E foram coisas que ficaram marcadas. O tempo passou, né? A gente cresceu assim, né? Cada um foi tomando seu rumo. Eu, por exemplo, com 12 anos, que é aquela ocasião que eu contei para vocês, eu já tinha sido emancipado, vamos dizer assim. Meu pai já tinha se separado de nós, então já cada um tinha tomado seu rumo. Minhas irmãs acabaram casando muito cedo, né? Muito novas, se amigando ali. E os meninos, meu irmão mais novo foi adotado por uma família e ficou até hoje. Ele tem ali, foi bem acolhido, graças a Deus. E eu fui trabalhar.
com 12 anos eu fui trabalhar, antes até a gente trabalhava, porque assim, eu sempre fui muito tímido, nossa, eu sofria muito com vergonha assim, então o fato de eu ser muito tímido, eu tinha vergonha de pedir. Então qual era a minha estratégia? Era arrumar um jeito de trabalhar, para não ter que pedir. Então, imagina, eu puxava carrinho de senhora na feira para conseguir ganhar algum dinheirinho, eu catava latinha na praia para vender, puxava carroça de ferro velho, fazia o que precisava fazer ali para não ter que estar pedindo, né? Então, as coisas foram acontecendo. Então, eu trabalhei de várias coisas. Eu trabalhei de ajudante de pedreiro, eu trabalhei de pintor, eu fiz várias situações até as coisas acontecendo. Quando acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos, eu fui trabalhar com um amigo num escritório de logística em Santos. Tem um porto, tem muitos escritórios de logística em Santos. E eu fui trabalhar com ele e fiquei trabalhando com ele durante um tempo. Nessa ocasião, eu já era adventista, já frequentava a igreja adventista, e a diretora da escola já me conhecia, a diretora da escola de Santos. E ela me fez um convite: olha, você não gostaria de vir trabalhar na escola conosco? Eu digo: não, estou bem, estou trabalhando, está tudo certo, tudo mais. Ela disse: mas eu posso conversar com o Carlito, que era o meu chefe, que também era da igreja adventista? Eu falei: pode, tudo bem. Aí ela conversou com ele. Ela conversou com o meu chefe e falou assim: olha, a decisão não é minha, é do menino, ele que decide o que ele vai fazer. Aí ele veio conversar comigo, né? Ele falou: e aí, o que você acha? Eu falei assim: olha, eu estou bem aqui, eu não gostaria de sair daqui não. E aí naquela semana aconteceu uma coincidência, porque a gente tinha um cliente, né, no escritório, que era um cliente fiel, assim, e o cliente parou de mandar, assim, carga pra gente, né? E a gente ficou parado no escritório, assim. E aí ela, conversando com ele, aí ele falou assim: e aí, decidiu? Eu falei: decidi, eu vou ficar aqui. Aí eu liguei na escola para falar com a diretora. Eu queria falar com a diretora. Ela não tá. Liga daqui a 10 minutos. Eu falei: tá bom. Eu ligo. Aí desliguei o telefone. Eu ia dizer para a diretora que eu não queria, estava bem onde eu estava trabalhando. Depois nesse meio tempo, entre espera 10 minutos até eu retornar a ligação, o meu chefe falou: faz o seguinte, dá uma seguradinha, deixa eu ligar pro dono da empresa e tal, para ver com ele quais são as perspectivas. Aí ele ligou e falou assim: olha, o menino recebeu uma proposta. Antes dele falar qualquer coisa, o dono da empresa disse assim: não, libera ele. Tipo assim, eu acho que ele já tinha planos de fechar a filial em Santos, então já libera ele. Aí não falou mais nada e já desligou e falou assim: ele falou para te liberar. Eu disse: assim? Ele falou: assim. Eu falei: tá bom. Aí eu liguei para ela para dizer que sim agora, né? Aí liguei para ela e disse assim: tudo bem, a gente combinou e eu comecei a trabalhar. Agora, com relação ao que eu estudei, por que eu estudei, essa questão de estudo, ela também é meio complicadinha, porque, veja, nós não parávamos em lugar nenhum na infância, então a gente não estudou. Nenhum de nós acabou estudando. Eu fui estudar, claro, a gente estudou pouco, mas eu nunca cheguei a terminar um ano na escola assim. Nunca tive esse privilégio, né, de terminar um ano quando criança, né? Porque a gente matriculava e daqui a pouco meu pai mudava de cidade, a gente tinha que mudar de lugar e não rematriculava em outra escola. E aí o tempo foi passando e a gente foi crescendo. E aí eu me lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, tal, trabalhar mais fixo e tal. E eu já tinha essa ideia, assim, poxa, eu preciso estudar, né? Só que eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha nenhum responsável legal por mim que fosse numa escola e fizesse a matrícula. Eu não podia, como menor de idade, fazer isso. O tempo foi passando, quando eu completei 18 anos, eu fui até a Secretaria de Educação, em Santos, e eu conversei com a secretária lá de Educação, a pessoa que é responsável lá, e falei assim: olha, eu preciso estudar. Minha história é essa, tal, não tenho histórico, não tenho nada. Ela disse assim: mas você vai estudar ou vai fazer bagunça? Eu falei: não, eu quero estudar. Ela disse: não, então faz o seguinte, vai nessa escola, que fica perto da tua casa, e que eu vou ligar lá e vou recomendar. Daí eu fui na escola. E aí, chegando na escola,
a orientadora me atendeu, ela falou, você é da Secretaria de Educação? Eu falei, sou eu mesmo e tal. Aí ela falou assim, vamos fazer sua matrícula. Eu falei, legal. Qual série você tá? Eu falei... Aí ela disse assim, entendi. Então a gente vai fazer uma prova de classificação para ver qual nível você tem para conseguir matricular você em alguma série. Tá bom. Só que o que aconteceu? Eu aprendi muito novo, por influência, por amizade. Eu aprendi muito novo que a leitura seria um bom amigo, assim. Eu sempre gostei muito de ler. Por eu estar sozinho, imagine, com 12 anos eu já pagava meu aluguel e morava sozinho, num quartinho, assim. Então eu vivia sozinho. E aí meus companheiros acabaram sendo os livros, né? Eu lia, tudo que eu podia eu lia. A Bíblia, lia diversos livros que chegavam em minhas mãos ali, eu lia. E aí eu acabei tendo um pouco de conhecimento geral, assim, tinha, né? E aí eu fiz essa prova e ela falou, poxa, você foi bem na prova, você pode ir pra, tipo, 8ª série na época, né? Você vai pro último ano já, o ano que você já vai. Eu falei assim, não, tá errado. Eu disse, não, tem sim, tá aqui. Eu falei, não, tá errado, eu não tenho base. Ela falou assim, então faz o seguinte, você pode escolher, mas você pode... Eu falei, tá bom, então eu vou começar. E eu comecei a partir da época, na época 6º ano, né? 6ª série. Então 6ª, 7ª, 8ª. E eu fiz assim, supletivo, estudei lá em Santos. Fui fazer isso. E aí aí me dediquei à questão do estudo, né? Fui estudar, depois fiz o ensino médio. Quando eu estava no ensino médio, eu já estava trabalhando na escola adventista. E aí eu trabalhava como monitor na escola. E aí eu sempre via o tesoureiro da escola lá, assim, atarefado, com muita coisa para fazer. Aí eu disse para ele assim, você precisa de uma ajuda? Sim, tal. E aí eu ia ficar para ajudar ele, porque eu saía às 4 horas da tarde, mas eu ia direto pro colégio. Eu começava às 19 horas, então eu ficava ajudando ele nesse período sem compromisso nenhum e tal. E aí depois eu, enfim, acabei tendo o privilégio de trabalhar na tesouraria da escola, sendo tesoureiro de escola, e assim começou a minha profissão. E aí, como eu fui para a tesouraria de escola, eu decidi, porque as coisas foram acontecendo, eu decidi trabalhar, estudar ciências contábeis. Aí eu fiz um tempo de ciências contábeis. Aí, como a gente já é muito transferido, né? Trabalha um pouco aqui, trabalha um pouco lá e tal. Aí eu fiz 3 anos de ciências contábeis, desisti. Falei, estava muito trabalho, muita canseira. Aí tranquei o curso de ciências contábeis, depois tentei recomeçar, mas enfim, desisti mesmo de ciências contábeis. Aí estudei, me formei em administração e agora estou estudando pedagogia. Nossa, que longo. É muita coisa, uma carga muito grande. Sim. E você é um processo grande, Sim. né? Você até chegar a ser vice-diretor. Você acha que hoje em dia, parando para olhar por todo esse caminho que você percorreu no seu passado, se você pudesse voltar e fazer alguma coisa diferente, o que você faria ou você deixaria tudo do jeito que tá? Não, com certeza. Se eu pudesse, sempre digo para minha esposa isso, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado ainda mais, né? Porque eu tenho certeza que o estudo é a chave, assim, para o ser humano, sabe? Para a gente se desenvolver, para a gente se tornar melhor pessoa, para a gente entender o outro, ser mais, enfim, uma pessoa que aceita todo mundo, assim, sabe? Então, se eu pudesse voltar, eu teria estudado ainda mais. Embora da minha casa, dos meus irmãos, eu fui o único que consegui correr esse caminho do estudo e tal, a não ser o meu outro irmão que foi adotado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu ainda teria feito mais nessa questão do estudo. Eu ainda não parei, né? Estou estudando, mas eu ainda gosto muito de ler, ainda leio bastante, mas eu acho que daria para ter feito mais, assim. Eu acho que quando eu era mais adolescente mesmo, assim, teria aplicado um pouquinho mais. Assim. Entendi. Agora, no presente, nesse trabalho atual, o que te dá mais alegria? Fazer isso aqui. Também. Eu sou muito dinâmico, né? Tanto que eu trabalhava na área de tesouraria, então era uma área mais técnica, aquela coisa e tal. E eu decidi vir para a área da vice-direção porque é uma área mais dinâmica mesmo. Eu queria ser vice-diretor e tal, e
e a instituição me deu essa oportunidade. Estou aqui hoje com essa oportunidade. Eu gosto de estar assim, desenvolvendo projetos, eu gosto de estar no meio das pessoas e tentar, na verdade, a minha ideia, sempre que eu disse para vocês, a gente vai fazer o podcast e a ideia é o quê? Deixar um legado. Deixar um legado. Então, às vezes, através da nossa experiência, do que a gente viveu, do conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, acho que o mais bacana é a gente tentar deixar alguma coisa. De tudo, assim. Eu acho que essa é a minha maior satisfação, de repente deixar alguma coisa, assim. Que conselho você daria para as pessoas que desejam seguir essa carreira educacional? Para a questão da educação, olha, é um bonito trabalho, mas você tem que ter amor, né? Você tem que ter muito amor por essa atividade e você tem que dedicar muito. Se eu disser assim para você, olha, que conselho eu daria? Estuda. De novo, estuda bastante. O estudo, ele vai te possibilitar muito, inclusive na área pedagógica, né? Sim. E o que te motiva na sua vida profissional e também na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, falar primeiro a vida pessoal, o que me motiva é muito assim fazer diferente, sabe? Eu tenho 2 filhos, imagina. Então, assim, o que me motiva na minha vida pessoal hoje é deixar para os meus filhos um legado, assim, deixar para eles assim, dizer assim, olha, vocês têm um privilégio, hoje vocês vão viver diferente, porque o pai conseguiu fazer que seja diferente, entendeu? Com a ajuda de Deus, acho que é isso que me motiva, assim, esse legado, deixar esse legado. E na minha vida profissional, o que me motiva mesmo é sustentar os meus filhos, brincadeira. O que me motiva na vida profissional é justamente isso também. Assim, acho que se a gente está trabalhando e a gente consegue, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente se envolve em todo o processo, deixar alguma coisa, eu acho que esse é o mais importante. Porque, no final das contas, a gente não leva nada, né? A gente deixa. Exatamente. A gente deixa. Mas que eu ganhe dinheiro e não ganho tanto, mas também não ganho mal. Mas tudo isso, enfim, vão ser coisas que vão ficar. Mas talvez uma conversa, um projeto diferente, isso vai ficar. Eu acho que essa é a questão. A lembrança, assim, uma boa lembrança. Um legado, vamos dizer assim. Com certeza. Filosófico. Que conselho, parando para pensar hoje, também no seu eu criança? Bastante conselhos, né? Claro. A gente quer puxar bem de fundo de você. Que conselho que você daria para você mais jovem? O que eu falaria para mim mais jovem? De novo, eu falo que eu deveria me aplicar um pouco mais a questão do estudo. Eu acho que é isso, no geral, assim, estuda só. Porque, olha, por incrível que pareça, vocês podem até, assim, falar, cara, o cara viveu tudo isso e deve ter feito um monte de coisa errada. Eu sempre fui muito Caxias, assim, você percebe meu jeito, assim, é muito, assim, certinho, por mais que eu tenha tido todas as influências para fazer diferente, nossa, eu sempre fui muito certinho, nunca fui muito disso. Eu nunca, pra você ter uma ideia, nunca fui numa balada, nunca fiz coisa assim que você diz assim, coisa de bagunça, nunca, cara. Nunca fui mesmo, nunca fiz nada disso. Sempre fui o quadrado da família. Por isso que eu digo que é Deus, porque tinha tudo para ser diferente, mas sim, Deus foi guiando e aqui estou eu. Agora indo para uma vibe mais tranquila, você já se imaginou sendo pai? Quer dizer, você agora, mas no passado, você já imaginou? Era meu sonho, sempre foi. Inclusive, quando eu me casei, antes de me casar, né, eu sempre falei pra minha esposa, olha, a gente vai ter 3 filhos, vai ser assim e tal, a gente sempre falei isso, né. E aí depois que a gente se casou, e ela tava naquela, tipo, de se formar, e a gente tava correndo atrás da carreira profissional e tudo mais, não quero filhos, não quero ser. Eu falei, não, peraí, o contrato não é esse não.
a gente assinou um contrato diferente, um contrato e a gente ia ter filhos e tal, e eu ficava me incomodando ela, porque eu queria ter filhos. Sabe o desejo, assim, de tipo, ser pai e ser diferente? Pô, eu sempre me pego pensando nisso, inclusive. Falo assim, olha, se meu pai não me dava atenção, pô, meu filho vai ter toda a atenção. Não com coisa superficial, eu até me policio quanto a isso. Ah, vou dar tudo que o meu filho quer, tudo que ele pede. Não, não é assim. A gente até é bem firme com os nossos filhos. Mas, pelo menos na questão emocional, na questão educacional, a gente, cara, eu tento ser o mais presente possível, tento estar ali, dar a maior atenção para os meus filhos, porque sempre foi meu sonho. Os meus filhos amam. Luca e Léo. E qual o maior desafio que você enfrentou e está enfrentando por ser pai? Por ser pai? Ah, não tem desafio assim de ser pai, não. É difícil você conseguir lidar com as coisas, mas eu não vou dizer assim, é um desafio e tal. Porque pra mim é o que eu digo, eu amo, é maravilhoso, meu. Eu amo mesmo. Ser pai é uma das melhores experiências que alguém pode viver na vida. Pra mim é isso. Ah, que legal. Já que a gente já sabe um pouco agora da sua vida pessoal, da profissional, a gente vai agora pro finalizar, Legal. Com umas últimas perguntas, assim, mais, Slide. digamos, assim. Me fala uma coisa que você gostaria de fazer muito antes de, sabe, de não ter mais oportunidade, exato. O que eu queria fazer muito antes de... Olha, cara, agora tu me pegou, assim. Porque eu sou muito abençoado, é sério, assim. Deus me deu muita coisa, muitos privilégios, assim. Agora, talvez, o que eu gostaria de ver agora, nesse momento, seria os meus filhos formados, sabe? Tem a ver, assim, com a família. Acho que ver minha família bem, ver meus filhos formados, acho que seria, assim, hoje o meu maior objetivo, assim. E no final da sua vida, o que te faria olhar pra trás e falar que tudo valeu a pena? Tudo valeu a pena? O legado. Sabe, aquela história de que, assim, olha, não importa o quanto você ganhou, mas o quanto você deixou. Assim, das pessoas lembrarem e dizer assim, olha, aquele cara foi importante na minha vida, assim. Eu vivo pra isso, pra ter algum tipo de influência sobre as pessoas. Eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com as pessoas com quem eu trabalho. A gente se doa pelas pessoas esperando que fique. Eu não quero nada em troca, mas eu só quero que ela fique, que ela seja melhor a partir do momento que ela se encontrou comigo, assim, acho que é isso. Incrível. E a última pergunta, não menos importante, claro. Que conselho você daria para a turma do terceiro ano que está se formando esse ano no colégio? No terceiro ano, traga o cabo da câmera, brincadeira. O que eu diria para vocês, gente, é para vocês aproveitarem o tempo, assim, sabe, que vocês têm de juventude. A gente, quando é jovem, a gente acha que, tipo, sabe todas as coisas. Você é meio velho falando isso, mas é uma verdade. Incrível que pareça, é uma verdade, assim. A gente parece que, sabe de tudo e que, enfim. Mas o tempo vai passando e a gente vai descobrindo, caramba, como que eu não sei das coisas, como eu aprendi, como eu cresci ao longo do tempo, conforme as coisas vão acontecendo e tal. Então o que eu diria para vocês é assim, em primeiro lugar, tolerância. Respeitem as pessoas, as ideias diferentes que vocês vão encontrar no caminho de vocês. Depois, e esse eu acho que seria o principal dos conselhos, amem as pessoas. Porque o amor é o que Jesus fazia. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele amava todas as pessoas. Porque onde ele passava, ele estava curando. Onde ele passava, ele estava fazendo o bem. Então, que a tua vida seja para fazer o bem. Independente de quem você encontra no seu caminho. Então, se a pessoa pensa diferente de você, está tudo bem. Eu posso fazer o bem? Pode.
Eu sempre digo o seguinte, que Deus dá um dom para cada um. Então, o Lucas pode ter o dom de tocar um instrumento, você pode ter um dom de cantar. Eu não tenho nenhum desses dois dons. Mas uma coisa é certa, todos nós, eu, você, qualquer um de nós que está aqui, tem o dom de amar as pessoas, sabia? O amor é um dom e Deus deu ele para todo mundo. Está nas tuas mãos. Então, o que eu diria para você, ama o teu pai. Se tu amar, tu vai respeitar. Ame a Deus, ame as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, você não precisa concordar com todo mundo, mas você não precisa também discordar. É simplesmente aceitar. É isso, eu diria que terceirão. Nossa, que emocionante, que profundo. A gente queria agradecer, agora que todas as perguntas já foram, a gente queria muito agradecer por você ter topado gravar com a gente. Foi incrível. Foi muito profundo. Foi. Tem que Foi. se Uma lição segurar. de vida. E a gente queria também agradecer você que está assistindo. Foi isso. Obrigado. E Até é o isso. próximo, né, gente? Até o próximo, com sexta-feira que certeza. vem. Mas... Tchau.